Bom, aí chegamos à questão do balanço eleitoral. Né? A primeira coisa que a gente deve dizer é que o resultado eleitoral mostrou, né, o, o, o completo colapso das ilusões políticas da esquerda pequeno-burguesa. A esquerda pequeno-burguesa, né, PSOL, os amplos setores do PT, né, o PCdoB e outros grupos menores, procuraram apontar que a eleição municipal era o caminho da salvação. Logicamente que isso não faz sentido nenhum. Né? Não faz absolutamente sentido nenhum. Como que a eleição municipal seria o caminho para a reversão, para a derrota do golpe de Estado de 2016? Isso daí ninguém conseguiu explicar até hoje. As eleições se deram no marco de uma legislação e uma situação política totalmente controlada pela direita, e a direita manipulou todos os integrantes da eleição como se fossem marionetes ali num teatrinho de marionetes. Foi isso que aconteceu e nada mais. A esquerda teve um resultado, não teve resultado positivo nenhum. Isso era de se esperar, né? E se a esquerda fosse mais realista, teria dito: não vamos ter resultado, esse daí não é o caminho, vamos travar uma luta, vamos denunciar o golpe, vamos denunciar o regime político, etc. e tal. E isso daí não teria tido maiores consequências. No entanto, o que nós vimos foi o contrário. Né? Uma boa parte da esquerda procurou se apresentar como uma face direitista, colocando militares da PM nas candidaturas principais. É o caso da Bahia, né? É o caso do Rio de Janeiro com o PSOL também, e há vários outros casos, né, dessa política totalmente direitista. Abandonaram qualquer tipo de reivindicação, abandonaram o fora Bolsonaro, inclusive, né, e passaram, como era previsto, a apresentar aquela política circense, né? Vou pegar a GCM, vou contratar. O Boulos falou que ia contratar mais GCM, né? Quer dizer, esse aí seria um dos elementos, provavelmente, da derrota do fascismo, o reforço da polícia, né? Polícia fascista versus fascismo político. Se reuniram com empresários, o Boulos recebeu o apoio dos especuladores, de uma parcela, não de todos os especuladores, logicamente, que apoiaram Bruno Covas, mas de uma parcela de especuladores, né, que falaram que ele era um candidato muito bom para o mercado financeiro, e assim por diante. Né? As campanhas, logicamente, que não se apresentaram de vermelho, se apresentaram de roxo, amarelo, azul, verde e amarelo, tudo quanto é cor, menos vermelho, porque, na opinião desses grandes transformadores e pessoas que derrotam o fascismo, a forma mais eficiente de derrotar o fascismo, obviamente, é você ficar igualzinho ao fascismo. Quanto mais parecido você for com o fascismo, falar em polícia, colocar coronel da PM, tirar o vermelho, né? Atendendo a reivindicação da extrema-direita, meu país, minha bandeira nunca será vermelha, essa coisa toda, melhor para você se eleger. Não, isso aí resultou em quase nada. Né? Ou resultou naquilo que era a verdadeira ambição desses partidos. O caso do PSOL, por exemplo. Eles aumentaram o número de vereadores. Significa que o partido está dando emprego aí para os seus partidários. Simplesmente isso, mais nada. Esses vereadores vão fazer alguma coisa que justifique o lema de derrotar o fascismo na eleição? Não, é totalmente sem sentido. Então, foi uma coisa absolutamente desastrosa essa política. É fácil de tirar o balanço hoje de que essa política não resolveu nada. Se ela provocou algum efeito, foi fazer retroceder
a consciência de inúmeras pessoas para ficar a reboque da burguesia na próxima etapa política. Foi isso e nada mais, né? A própria campanha conduzia isso. Não foi uma luta contra o fascismo, mas foi uma capitulação diante da direita, né, que deu o golpe de 2016 e colocou o Bolsonaro no poder. Uma coisa muito curiosa nessa eleição, nessa campanha da esquerda eleitoral, é o seguinte: eles, obviamente, que revelaram que não tem nenhum apelo popular, né? A gente viu a campanha dessa esquerda pequeno-burguesa. Se você, por exemplo, falasse para um desses cabos eleitorais aí, esquerdistas, que era que você não estava a favor do Boulos, que não sei o que, o Boulos isso, criticasse o Boulos, você iria ouvir aí uma enxurrada de insultos, ameaças, chantagem, né? Tem que votar no Boulos de qualquer maneira, etc. e tal. Ninguém sabe por que você teria que votar no Boulos de qualquer maneira, ou votar em outra pessoa, ou votar no Paes, por exemplo, né? Mas você era ameaçado. Terminou a eleição, né? Em São Paulo ganhou disparado o voto nulo, o voto em branco e as abstenções, porque a população não conseguiu se empolgar com a eleição, mostra também um fracasso muito grande nesse sentido. A eleição não serviu para mobilizar ninguém para nada, em parte por causa da própria estrutura da eleição, mas em parte também pela campanha absolutamente desinteressante que foi feita. Aí o que acontece? Uma boa parte das viúvas da eleição de 2020 começam a atacar o próprio eleitorado, né, por ser burro. Quer dizer, nós temos aí um retrato de corpo inteiro da esquerda pequeno-burguesa. Ou você concorda com eles, ou você não merece existir na face da Terra. Né? Para as pessoas que dizem combater o fascismo, é uma posição um tanto quanto fascista, digamos assim. Né? Mostra, mas acima de tudo mostra que são setores impopulares, eles não estão dispostos a ir lá, né, mesmo no terreno eleitoral, que eles dão tanta importância, a percorrer a cidade, a discutir, a organizar, a falar, a convencer o povo, né, a mostrar para o povo que eles realmente defendem importantes interesses populares e tudo mais. Não estão dispostos. É na base da chantagem, é na base da ameaça e tudo mais. É um colapso total dessa política pequeno-burguesa, que, na realidade, como nós vimos em São Paulo, nada mais é do que uma política a favor, né, da direita. Toda a Operação Boulos em São Paulo não foi para derrotar fascismo nenhum, foi para desferir um ataque contra o PT. Uma coisa que se nota nessa campanha eleitoral da esquerda pequeno-burguesa também é o atraso político, né, porque a esquerda fica desesperada para ganhar a eleição, ela acha que a burguesia vai dar a eleição de graça para ela, mas ela não se dá conta de que não há mobilização popular que permita inverter a relação de forças, né, a ponto de transformar a eleição numa espécie de elemento de contenção da mobilização popular, porque é para isso que normalmente servem as eleições. Ela não se dá conta de que a eleição é profundamente antidemocrática, ela não se dá conta de nada, ela vai cegamente atrás do resultado eleitoral como se fosse um boi brabo, e quem estiver no caminho, ela pretende atropelar na sua fúria eleitoral. É preciso destacar aqui, e esse é um elemento muito importante da questão eleitoral, que essa fúria toda ela é movida por um sentimento tipicamente pequeno-burguês, que é o carreirismo pequeno-burguês.
Quer dizer, o elemento pequeno burguês, do PSOL, né, alguns do PT também, teve gente do PT que fez campanha pelo Boulos. Teve bastante gente que votou no Boulos porque é aquele negócio, né? Tem que votar no mal menor, que é uma coisa totalmente sem sentido. Mas teve gente do PT que fez campanha pelo Boulos. Essas pessoas que fizeram campanha furiosamente e as pessoas do PSOL que fizeram campanha pelo Boulos, o carro-chefe dessa campanha são os setores mais carreiristas da pequena burguesia, que vem aí a eleição não como um meio para fazer avançar a luta da classe trabalhadora. Não, isso aí não está em questão, tanto que você vê que termina a eleição, esse pessoal vai lá e fala que o povo é burro, o povo é culpado. Né? Eles acham assim, que eles não têm a obrigação de convencer o pessoal a votar neles. O pessoal é que tem a obrigação de votar neles. É uma espécie de candidato por direito divino. Né? Então você tem que aceitar, mesmo que você não goste do candidato e o candidato não tem apelo popular nenhum. Né? É uma coisa nova no cenário político que mostra uma direitização. Né? Nós do PCO nós participamos de diversas campanhas eleitorais. Eu mesmo participei da campanha eleitoral do PT em 1982, quando o Lula foi candidato a governador, e eu não ouvi ninguém naquela época, de forma nenhuma, né, nem passaria pela cabeça de ninguém, acusar o povo pela derrota do PT. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que é político, que é um político que tem qualquer ligação com o povo, sabe que você conseguir convencer a população de alguma coisa, você trazer as pessoas para uma posição de esquerda ou revolucionária, exige um trabalho paciente, prolongado, etc. E tal. Essa impaciência de acusar o povo de ser burro, ela denota o quê? Um oportunismo violentíssimo, na realidade. A pessoa estava atrás de um ganho e não obteve esse ganho, culpa todo mundo pela falta de ganho. Eu, pessoalmente, espero, né, que as pessoas repudiem totalmente esse tipo de coisa, de acusar o povo da derrota eleitoral, como se o povo tivesse a obrigação de gostar do Guilherme Boulos, da, 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 do Paes, né? Que tivesse a obrigação de gostar de todos esses candidatos, tivesse a obrigação de gostar da Manuela Dávila. Ninguém tem a obrigação de gostar de ninguém e se você quer algum apoio popular, você tem que trabalhar e ele não vai vir fácil. Se o Boulos em São Paulo não tivesse apoio da imprensa burguesa, ele teria tido um voto extremamente minguado. Então, é muito importante deixar claro que esse esquema eleitoral ele não é um esquema de combate, ele não é um esquema de luta, ele não é um esquema de mobilização popular. A tática eleitoral dos partidos pequeno-burgueses é ganhar um lugar ao sol para determinados indivíduos pequeno-burgueses que depois vão procurar fazer o papel de salvador da pátria. Tá? É simplesmente isso. Não há nessa política eleitoral um intuito de organizar o povo, não há o intuito de enfrentar as instituições, de combater os poderosos, é só discurso para ganhar as eleições. A própria campanha eleitoral demonstrativa disso, né? O bolo com o gabinete do amor, toda essa palhaçada, toda essa campanha travestida, né, de direita, tudo isso daí mostra que não há nenhum intuito progressista nessas campanhas. Outro dado, né, eu não vou me estender demasiado aqui, mas eu queria deixar bem patente o seguinte, já falamos disso, mas eu queria sublinhar o problema. As pessoas que são de esquerda, que têm um interesse real na mudança do país, têm que fazer uma pesquisa para ver quem são os elementos que os partidos de esquerda elegeram. Né? Nós estamos fazendo um levantamento, vamos publicar isso daí,
Mas numa apreciação assim panorâmica, superficial, é fácil ver que uma quantidade bastante grande, acima de 50% pelo menos, dos elementos que foram eleitos, não vamos nem falar dos que não foram eleitos, dos elementos que foram eleitos, não são políticos populares, não são pessoas que têm a sua origem na luta popular, na esquerda, nada. São pessoas, pelo contrário, que têm a sua origem nos partidos de direita, nos partidos burgueses, e que, na verdade, usaram a legenda da esquerda, né, como uma legenda de aluguel para se eleger. Amanhã, eles largam essa legenda e vão para o PSL, vão para o Republicanos, vão para o Podemos, etc. e tal. Né? É muito característico, né? É importante falar isso aí, porque na hora da eleição é aquela fúria. Você tem que votar, senão o mundo vai acabar. Né? A eleição passou, o mundo não acabou, tá tudo como estava antes, que era o que realmente estava para acontecer. Né? E na ausência de mobilização popular, a situação tende a não só ficar como estava antes, como a piorar. Mas, no final das contas, depois da eleição, é preciso continuar o balanço, é preciso mostrar para o povo que o esquema eleitoral da esquerda é um esquema que não tem nada de progressista, que não tem nada de positivo, não tem nada de popular, não tem nada de mobilização popular. Os candidatos, né, mesmo aqueles candidatos pequeno-burgueses que são de esquerda efetivamente, o que não é garantia nenhuma, né, porque você vê aí, por exemplo, Marcelo Freixo é um candidato que é de esquerda, esse esquerdista genérico. No entanto, ele já se aliou com a Globo, com a turma do Caetano Veloso, com os empresários da mulher do Caetano Veloso, que são os que apoiaram Boulos em São Paulo, já apoiou o Paes, quer dizer, ser um esquerdista pequeno burguês não é garantia nenhuma. Agora, vocês imaginem se o partido, né, oferece a legenda para elementos que já são de direita. Aí a coisa, evidentemente, se transforma numa farsa ainda maior. Então é preciso chamar muito atenção sobre esse ponto, porque isso é um fato significativo da eleição que nós estamos vivendo.